Top Media News de volta com mais notícia triste, tá? Plantão de trânsito neste domingo. Pai e filho morreram em um acidente de trânsito na noite deste sábado, lá na MS 276, entre a Vila São Pedro e o distrito de Indápolis, lá em Dourados, tá bom? Uma criança de 5 anos ficou em estado grave e foi socorrida, tá, gente? Mais tragédia no trânsito. Repito, mortes no trânsito. Acabamos de noticiar na live anterior uma morte no trânsito. E agora, morte de um jovem. Agora, pai e filho morreram no acidente. Foi um choque entre uma Toyota Hilux e uma árvore à beira da rodovia MS 276. Repito, entre a Vila São Pedro e o distrito de Indápolis, lá em Dourados, tá? De acordo com o ligado na notícia, era por volta das 23h30, quando o Edivaldo Santana da Silva, conhecido como Calango, ele conduzia uma Hilux prata no sentido Vila São Pedro, Indápolis, quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e bateu com várias árvores às margens da rodovia. O Edivaldo e o filho dele, o Gustavo Alves da Silva, eram moradores do distrito de Indápolis e morreram na hora. O outro filho do Edivaldo, um menino de 5 anos, nós não vamos dar o nome, foi socorrido em estado grave pelo Corpo de Bombeiros. Ele estava com uma fratura na perna e traumatismo craniano. Foi levado lá para o Hospital da Vida em Dourados, tá? Então foram 3 vítimas, 2 fatais e uma criança de 5 anos que teve ferimentos na perna, tá? Uma fratura, e foi levado lá para o Hospital da Vida. Os outros 2 morreram na hora, tá, gente? Na hora. As equipes da Polícia Civil, Polícia Militar, Rodoviária e Perícia Técnica foram ao local do acidente para apurar as causas, a dinâmica desta tragédia. As circunstâncias da perda do controle do veículo estão em investigação, tá, gente? Nós temos um vídeo, se você está vendo imagens aí, do momento aí do pós-acidente, minutos após o acidente, tá? O Corpo de Bombeiros já estava ali. Olha como a árvore, olha como o veículo, gente, uma Toyota Hilux, tá? Um veículo robusto, grande. Veja como ele abraçou a árvore. Olha, percebam aí. Ele abraçou a árvore, literalmente abraçou a árvore. Lógico, a parte da capota ali em cima, muitas vezes o Corpo de Bombeiros corta com o desencarcerador. Ele é um alicate, vamos dizer, elétrico, de grande porte, que ele vai cortando toda a carroceria ali para retirar as vítimas. Mas olha o estado que ficou a caminhonete, gente. Foi abraçada. Foi uma colisão violentíssima que matou pai e filho na noite deste sábado, tá bom, gente? MS 276, região de Dourados. Uma criança de 5 anos, que é um outro filho de uma vítima fatal do motorista, do Calango, ele foi socorrido com fratura, tá? Uma criança de 5 anos, bem machucadinha, foi levada para a região de Dourados, envolvendo ali 2 distritos, 2 comunidades, que é a Vila São Pedro e o distrito de Indápolis. Tragédia, repito, mais uma tragédia no trânsito de Mato Grosso do Sul. Acidente desse que foi uma perda de controle, segundo informações iniciais. A dinâmica exata está em apuração, em investigação, mas o que se sabe a princípio é que o condutor de uma Hilux seguia pela rodovia. Por algum motivo ainda desconhecido, ele perdeu o controle da direção dessa Hilux e bateu em várias árvores e foi parar em uma, e a caminhonete abraçou uma. Olha, ela ficou erguida, gente, para vocês terem ideia da violência do impacto. É isso que eu queria mostrar para vocês, enfatizar. Vocês estão com as imagens aí, mas olha só, gente, a caminhonete foi uma colisão muito forte, muito forte. A árvore, o arbusto ali permaneceu praticamente intacto e o veículo abraçou essa árvore, o tronco dessa árvore e desse arbusto chegou a erguer a parte de trás. Choque violentíssimo. Uma criança foi socorrida para o Hospital da Vida em Dourados, tá? Esses são os detalhes. Tudo isso aconteceu na noite deste sábado, tá? Noite deste sábado.
infelizmente, mais 2 mortes. E o que é mais lamentável, né, gente? Toda morte é lamentável, a gente sabe disso. Mas pai e filho morreram juntos. E ainda uma outra criança, filho de uma das vítimas aí, filha do motorista, ficou ferida. Então, assim, praticamente uma família inteira foi aí afetada por este acidente grave. Então, sugere, obviamente, a imagem sugere que havia uma alta velocidade ali, porque a forma como esse veículo abraçou essa árvore é inacreditável. Inacreditável. Você vê aí uma ambulância, nós temos o corpo de bombeiros atuando ali e um impacto muito forte. Então, provavelmente foram fraturas múltiplas, né? Ferimentos gravíssimos, múltiplos desses 2 ocupantes, no corpo desses 2 ocupantes, e a imagem impressiona. Essa imagem feita aí, essa imagem nós tiramos do perfil do repórter Bronca lá de Dourados, tá? Isso aí provavelmente enviaram para ele reproduziu e nós estamos aí fazendo essa reprodução também. Olha, caminhonete completamente destruída, perda total nessa caminhonete à beira da rodovia MS 276, uma colisão que chama atenção, uma notícia que dói, viu, gente? Dói mesmo você noticiar a perda assim de pai e filho num acidente gravíssimo, 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 gravíssimo. Neste sábado, tá? Dia 17, hoje é domingo 18. Então, um acidente muito grave, muito grave. Fátima Lima tá com a gente. Que Deus conforte, né, o restante da família. A Joana Maria Echeverria, que tristeza, que Deus deu consolo da família. A Rosilene tá dizendo, olha, tristeza, né? A Márcia Matos está desejando sentimentos para a família. Já é a segunda morte que a gente noticia somente em intervalo de 1 hora. Intervalo de 1 hora, gente. 2 mortes no trânsito. Já é a terceira morte, né? Na verdade, 2 acidentes e 3 mortos. Aí, sendo uma aqui em Campo Grande, no bairro Universitário, e a outra lá em Dourados. A Lina de Jesus tá dizendo, nossa, Deus tenha misericórdia. Você vê aí socorristas do Corpo de Bombeiros, policiais militares rodoviários também atenderam essa ocorrência. É uma rodovia estadual, tá bom? Então a Polícia Militar Rodoviária é que tem ali a prerrogativa de atender esse acidente. E 2 vítimas fatais, pai e filho. Pai e filho morreram. A dinâmica está ainda em apuração. Muito grave mesmo esse acidente. Muito grave. Olha só o trabalho que deu, provavelmente que deu, porque isso tem algumas horas, para retirar os corpos. Os corpos estavam provavelmente muito afetados, muito prejudicados. E ainda teve de se fazer o socorro de uma criancinha, do sobrevivente. Uma criança de 5 anos, seria um menino, foi encaminhado para o Hospital da Vida, ele estava com alguns ferimentos, uma fratura. E essas são as informações até o momento. Polícia Militar Rodoviária, como eu disse, estava lá. A Polícia Civil e a Perícia Técnica já atuaram nessa ocorrência. Eles fizeram o levantamento de evidências, colheita de informações para elucidar, para depois a Polícia Civil elucidar qual foi a motivação, o que causou esse acidente. Um acidente muito forte. As imagens falam por si só. Você tenta imaginar a primeira pessoa, depois do acidente, a primeira pessoa que para, você consegue imaginar a cena que ela vê? Talvez até a criancinha pedindo socorro, chorando. São cenas fortes. Por isso que a gente fala, a gente pede a todo momento, André, cuidado no trânsito, cuidado, ande devagar. Porque imagina você acabar de chegar numa cena do acidente, ver uma criancinha chorando, perdida ali, acabou de ver os pais ali praticamente morrerem na frente dele, e depois ela pedindo socorro, aí até o socorro chegar, fica aquele ambiente de tragédia, de que as pessoas mal sabem o que fazer nesse momento, se sente a dor ou
se busca ajudar de alguma forma, mas não tem muito o que fazer, porque só os bombeiros conseguem. Então é uma situação assim muito triste, muito lamentável, que a gente, apesar de estar há anos e anos a fio cobrindo acidentes, é sempre muito impactante, porque perder a vida de um ente querido sempre vai ser muito impactante. Daqui 20 anos, daqui 10 anos, sempre vai ser dolorido, sempre vai ser muito triste. Ainda mais quando envolve criança, tá? Criança de 5 anos, não foi repassada a idade da outra vítima fatal, que seria o irmão dessa criancinha. Então não foi repassado a idade, mas assim, a princípio um pouquinho mais velho que esse de 5 anos, tá? A Magna está dizendo, misericórdia, velocidade deveria... Qual a velocidade que ele estaria para terminar numa batida dessa, né? Tá fazendo um questionamento, tá? Porque a imagem sugere mesmo que o impacto tenha sido muito violento, muito para uma caminhonete, uma estrutura pesadíssima de ferro, abraçar uma árvore é muito triste mesmo. O Sérgio está dizendo, meu Deus, que triste isso, né? Triste mesmo. Olha só, Ana Paula Mariano de Oliveira, tá acontecendo muito acidente, Deus deu consolo, né? E Avelina Flores, bom dia. A Fátima Santos, a Lina Jesus, Márcia Matos, Rosângela Severino, Joana Mara Echeverria, que tristeza, Deus dê conforto, viu? Olha, gente, lamentável, mais uma vez, a gente repete a todo momento. Cuidado no trânsito, na rodovia ande devagar, coloque o cinto de segurança, coloque cinto de segurança nas pessoas que estão atrás do veículo, na parte de trás, no banco traseiro, porque ali no impacto a pessoa voa mesmo. A gente tem dificuldade de imaginar que uma pessoa no banco de trás vai voar pelo vidro da frente, mas acontece mesmo, e não é pouco não. Lá do banco de trás ela sai pelo para-brisa e aí os ferimentos são muito graves. Então, por favor, gente, mais atenção no trânsito, ande devagar, chegue um pouquinho mais tarde, enfim, meia hora, 40 minutos ou 1 hora que você chegar antes, não vale a pena perder a vida e ainda ver os seus familiares queridos traumatizados, machucados, arrebentados ou até mesmo perder a vida. Então fica o nosso apelo aqui, tá? Alzira Laureano está dizendo tristeza. Maria Helena, que tragédia aqui na minha vida. Foi aqui na Vila São Pedro? Será que é moradora da Vila São Pedro, Maria Helena? Ou foi no Universitário que a gente está falando há pouco atrás? Enfim, é lamentável, né? Lamentável, mais um acidente. Já é o segundo que nós estamos noticiando, tá? Já é o segundo nesta manhã. Só noticiamos tristeza até agora, tá bom? Infelizmente, a primeira ocorrência foi no bairro Universitário, em Campo Grande. Um jovem de 21 anos perdeu a vida. Acidente de moto também, uma pancada fortíssima. E dessa vez, pai e filho aí, horas antes do acidente do Universitário, pai e filho perderam a vida aí numa tragédia, tá? A princípio não teve envolvimento de outro veículo, seria uma perda de controle de direção. Mas isso vai ser oficializado pela Polícia Militar Rodoviária, que vai registrar um boletim de ocorrência e vai repassar aí para a Polícia Civil apurar o caso, tá bom? Então, esses são os detalhes. O Apolinário Cesário, sempre ando 110, máximo 120, mas todas as Hilux e Dodge Ram que ultrapassa, parece que o veículo de 110 e 120 está parado. Infelizmente, já presenciei acidente fatal com caminhonetes novas. A Maria Helena é da Vila São Pedro, então, né? É pertinho daí, da onde ela mora. Então é Vila São Pedro, né? É um distrito de Dourados. Enfim, é um patrimônio, como o pessoal chama aí. Na zona rural o pessoal chama de patrimônio, não é isso? Então tá. Deonice Cardoso, meu Deus, que triste. E aí, imagina você pegar no colo uma criancinha chorando, traumatizada, que você não sabe nem o que falar para ela, né? Ferida, tendo que caminhar ela para o hospital. Criança que viu o pai morrer.
o irmão morrer. Alzira Laureano tá dizendo, vamos, maio vermelho, né? O maio amarelo tá virando maio vermelho, de tanto sangue de acidente. Alzira, quantas vidas perdidas nesse mês, verdade. Parece que é um mês da conscientização, parece que acontece mais, né? Deus que me livre, é isso, gente. Infelizmente são os detalhes de mais um caso que abala Mato Grosso do Sul, manchas estatísticas do trânsito de Mato Grosso do Sul. O trânsito está violento na cidade, nas rodovias, muita violência no trânsito, acidentes gravíssimos. Dessa vez foi a princípio uma batida em que foi todo o contexto ali ocorreu com uma caminhonete só, envolvendo um motorista só. Então não se sabe, ainda vai ser apurado se houve um animal que atravessou na pista, ele foi desviar, se houve um problema mecânico, a barra de direção de repente quebrou, enfim, um pneu estourou, enfim, qual o motivo, se algum veículo foi para cima dele, ele teve de desviar. Se a gente sabe que em rodovia é difícil você ter câmera, né? Na cidade você tem câmera que pega quase todos os acidentes, mas na rodovia não tem. Rodovia não tem, pode ter nos carros ali, mas é difícil um carro assim com câmera, né? Que possa ter registrado esse acidente e informar qual foi a dinâmica exata. Então, lamentável. Eu vou repetir só os nomes das vítimas, gente. Eu preciso repetir para informar as pessoas, tá? Pai e filho. Edivaldo Santana da Silva, ele era conhecido como Calango. E também o filho dele, o Gustavo Alves da Silva, eles moravam em Indápolis, morreram na hora, tá? O outro filho do Edivaldo, o outro filho do Calango, ele tem 5 anos, foi socorrido em estado grave, tá, gente? Agora que eu enfatizei aqui, estado grave pelo Corpo de Bombeiros e pelo SAMU. Ele tinha uma fratura na perna e traumatismo craniano. Olha só, outro detalhe dessa notícia. O menino que sobreviveu tem 5 anos, socorrido com traumatismo craniano e uma fratura na perna. Levado lá para o Hospital da Vida em Dourados, que é o hospital aí que está atendendo pelo Sistema Único de Saúde, está prestando serviço lá para a Prefeitura de Dourados, tá bom? Este é o detalhe de mais uma tragédia no trânsito. No trânsito, é isso? Tragédia no trânsito, né, Gabriel? Possivelmente muita velocidade, né? Complicado esse tipo de coisa. Sim, complicado. E estrada escura, a gente sabe disso. Estrada escura, mistura alta velocidade, mistura animais na pista, às vezes mistura uma peça de carro que está no meio da pista caída. Teve uma situação que tá dirigindo, Thiago, tinha um motoqueiro sem lanterna na traseira. E você não enxerga. A parte vermelha acesa. Deus tirou ali o motoqueiro da minha frente, porque eu ia acertar ele e ia acontecer uma tragédia, né? Viu? E colisão traseira ali para a coluna, meu Deus do céu. Porque você não enxerga nada, na rodovia é escuro. À noite é complicado. À noite principalmente tem, e os animais, né, eles saem, a maioria, sim, uma grande parte, eles têm hábitos noturnos, né? Eles descansam durante o dia e saem para se alimentar, para caçar os outros, né, as presas. Eles saem de noite e aí eles começam a se movimentar na rodovia. Pode também ter sido isso. Só a Polícia Civil vai conseguir esclarecer a dinâmica desse acidente, tá? Desse acidente. É isso, não é, André de Abreu? Tranquilo? Então tá. Então, daqui a pouquinho a gente vai trazer outras informações. Se surgir mais detalhes desse acidente, estado de saúde da criança que foi socorrida, a gente volta, tá? Para trazer mais detalhes. www.topmedianews.com.br